Vamos analisar a derrota para o Mirassol por 3-2. O Vasco faz o mais difícil, né? Reage, sai perdendo no segundo tempo por 2-0. Dois gols que perfeitamente evitáveis, mas reage, empata o jogo. Mas não se pode elogiar essa defesa do Vasco. Foi lá e levou o terceiro gol. E é engraçado que antes do Vasco levar o terceiro gol, a gente achava que o Vasco ia virar o jogo. Tinha perdido chances de virar. Mas não é culpa do azar, é culpa da competência, falta de competência. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Sem vinheta ainda. Salve, salve, galera do Vascão. Mais um pós-jogo por canal Thiago Tostes. Antes de mais nada, peço que quem não for inscrito se inscreva, curtem, ative o sininho, porque no meio dessa, eu não sei definir, esse céu escuro que o Vasco se encontra há 20, mais de 20 anos, se tem uma coisa boa, é o apoio de vocês ao nosso trabalho. Então, quem não for inscrito, se inscreva, ative o sininho, porque aqui é Garante Moral, aqui todos TVs. Bom, boa noite, boa educação a vocês, porque esse time mais uma vez não faz por merecer. O que estava fazendo, mas não se pode elogiar, levou o terceiro gol. De um jogo que no primeiro tempo começou muito amarrado, os dois times fechando muito espaço. Até pensei que seria cara de 0-0, que como terminou o primeiro tempo, mas a partir dos 15 minutos os times foram se soltando. Cada time teve pelo menos uma chance clara de abrir o placar, mas faltou eficiência nos dois lados. Por isso, o 0-0 o placar empate em si não havia sido justo. O que estava sendo justo era o placar não ser modificado. E no segundo tempo, o Vasco tem essa característica. Joga bem um tempo e no segundo tempo morre. E voltou sonolento na etapa final e levou dois gols. Dois gols perfeitamente evitáveis. O primeiro de uma saída de bola errada e o Molegueba, aquele cria do Flamengo, gostou do presente, chutou de fora da área e o Daniel Fussata, aquele que eu elogiei na análise do intervalo, jogar bem com os dois pés. Mas parece que o problema dele é com as mãos. Ele levou o maior frangaço de uma bola perfeitamente defensível que passou por baixo do seu corpo. 1-0 no placar, não satisfeito, em outro saída de bola errada, que o Gabriel inverteu o jogo para o Negueba, que deu passe só para o Chico da Costa empurrar a bola para a rede, 2-0. Eu falei, rapaz, eu acho que um time sempre se abate, de levar um gol, ainda mais levando dois, vai tomar uma goleada. Mas aí o time, com as alterações que o Fernando Diniz fez, colocando inclusive o DVD no lugar do Nuno Moreira, depois entrou o Lorde Augusto no lugar do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, aliás, não merecia ter retornado ao time titular. O Felipe Coutinho era uma contratação que
a torcida estava sonhando há muitos anos. Isso é verdade. E até a gente tem que exaltar a vontade dele também de retornar ao Gigante da Colina. Vamos convencer, porque no mercado ele tinha. Teve mais vontade de voltar ao Vasco da Gama, mas, inclusive, os fãs da diretoria, vamos chegar na diretoria, usam muito esse efeito, como se o Felipe Conceição já não negociasse com o Lúcio Barbosa. Mas, claro, a gente nunca vai saber como seria, se iria fechar ou não, mas já negociava com as duas frentes. E desde quando ele chegou, ele tem jogado mais na base da carteirada, cria, inclusive, né? E as últimas vezes que eu vi alguém chamar a responsabilidade para si foi o Paé, que depois a própria torcida jogou para merda. A diretoria tem um modo operante, jogar todos, a maioria pelo menos, os vindo da 77 para merda. Né? Só não faz isso com o Vaete, com o Léo Jardim. O resto eles jogam. Inclusive eles estão loucos para negociar o Pumita. O Pumita não teve uma atuação ruim. Inclusive o Vasco estava torto, né? Porque não tinha ninguém para auxiliar ele. Né? Quando ele subia para o ataque, todo mundo no lado esquerdo com o Pinto, e quando ia para a direita o Vasco ficava torto. Mas mesmo assim, um cruzamento, não lembro se foi o Pinto ou foi o Tchê que cruzou, e o Pumita de cabeça, ele cruza para os homens de frente cabecearem, mas acabou sendo invertido para os pés, e ele cabeceou, diminuiu, e não faltou muito tempo, o Vasco empatou, de um cruzamento do Pumita que sobrou o Aete, empatando o jogo, a arbitragem tentando um jeito de anular o gol, não conseguiram. E com o empate, se imaginava que a virada viria, até porque o Vasco perdeu pelo menos 2 oportunidades de virar o jogo, mas o castigo veio. A hoje dirigente do São Paulo, mas quando ele estava como comentarista da TV Globo, o Muricy Ramalho, tetracampeão brasileiro, né, sendo 3 seguidas pelo São Paulo, outro pelo time da Laranjeiras. O time da Laranjeiras, aliás, está ganhando do Grêmio por 1-0. E ele tinha uma frase, né, que acabou sendo bordão, que a bola pune. E a bola puniu, né? O Gigante da Colina perdeu a chance de virar e foi castigado, já que a sua defesa também é uma mãe. Eu não lembro. Jogo que o Vasco não foi vazado nesse brasileiro. Se eu não me engano, só os 3-0 para o Fortaleza. Só. E se tiver outros, me lembrem, será bem-vindo, lembrando que você está sendo até injusto, né? Se o Vasco passou outros jogos sem ser vazado, mas que eu me lembro só esse contra o Fortaleza. Até o Lanterna do Campeonato Esporte, o Vasco tomou gol contra do Moura e de uma arrancada pela direita, que vacilo do Lucas Pinto, a bola cobriu ele, cruzamento, e ninguém acompanhou o Alisson, que completou a bola para a rede. Aí depois o Mirassol não teve tantos problemas para administrar o resultado. Tinha um time desorganizado. Novamente o Lorde Augusto, que entrou no lugar do Felipe Coutinho, mostrou que não serve para nada. Um jogador que ia 0,800 e outros clubes, mas o Vasco pagou 15 milhões por ele, para mostrar nada, fora alguns estudantes, diz ser estudante de jornalismo, que
Qualquer coisa que a diretoria que faça é maravilhosa. Aprova, quer inclusive que o angolano seja titular, mostrando inutilidade, inclusive a bola não parece que arte no pé dele, que ela até escapole sozinha. É preciso reforçar. Hoje fazer um Vasco é um desafio muito enorme, porque você tem que elaborar palavras e ser repetitivo, embora as atuações do time sejam repetitivas. É falha individual, é falha coletiva, já a terceira janela dessa diretoria que novamente mostra não saber contratar, mas tem gente ainda que passa pano para essa diretoria. Já sabemos como será segunda-feira, domingo e segunda-feira, não digo terça também, porque quarta tem jogo pela Copa do Brasil, um jogo de volta contra o CSA, aliás. Será uma tremenda vergonha se for eliminado pelo CSA no meio da tabela da Série C. Ok? Eu sei que tem gente que normaliza o fracasso que o Vasco se encontra. O Vasco hoje, como o Jorge Vitor falou, Jorge Igor falou uma vez, o Vasco hoje virou sinônimo de fracasso. E tem gente aí que normaliza fracasso, estudante de jornalismo, fanático, porta-voz por aí, que inclusive um cara que já deu aula de jornalismo, esquece inclusive o caráter ético da nossa profissão, passa pano para agressão dentro do clube. O influencer errou, mas não justifica a agressão, mas normaliza marasmo, quer dizer, que estamos devido a ser amigo do Pedrinho. Aliás, é uma gestão na amizade que o Pedrinho, o Felipe ainda faz no Vasco. O quê? E estão para contratar um jogador que os números dele são um fiasco na Liga 1, que é o campeonato francês, com um preço enorme. Vocês viram o doutor Humberto, que é especialista em direito empresarial, ele praticamente se desembruçou no caso da SAF do Vasco, a briga jurídica entre societária, entre a ECAP, 77 e a associação. E ele tentando explicar porque o Vasco não contrata jogador de renome, jogador disputado no mercado, porque tem a recuperação judicial, e ele tem um Vasco para gastar dinheiro, tem que justificar na justiça o que está gastando, não pode gastar mais do que arrecada, para ter a recuperação judicial aprovada, ok? Só que ele até fala que vai ficar assim até aparecer de ano novo, ou seja, um novo investidor, que tem gente aí, contra a SAF, contra vir investidor, quer que a associação controle. Bom, eu acho que com algum interesse, mas vamos lá. Só que o José Humberto esquece que o Pedrinho justamente travou e não quer entrar com um acordo com a ECAP 77, que justamente ele quer continuar no poder. Ele não quer abrir mão do futebol, inclusive o José Humberto omite, ou não sei se ele
se ele sabe, não sei que estado que o José Alberto é, ou se ele não sabe muito bem, né, dentro da política do Vasco. Ninguém é obrigado a saber, fora quem é muito jornalista ou que é muito situado no dia a dia do Vasco, sabe, desses problemas políticos, que desde quando a Sempre Vasco venceu as eleições, já havia barulhinho que eles estavam querendo entrar na justiça e pegar o futebol para a associação. Aliás, qual foi o final da Partier 5, né? Que foi contratada para achar investidor, e parece que eles estão à procura de um outro intermediário para achar esse investidor, que o Pedrinho teve uma reunião com o CEL na Genial Investimentos. E já estão procurando, já fizeram uma porrada de instituição financeira para dizer que não quer vender, é um jogo deles, faz parte do modo operante, fingir que está à procura de novo investidor, até porque eles são cobrados, não foram eleitos para comandar o futebol, mas é o jogo que eles fazem, é esse, e a gente sabe vários operantes, modo operante que vai haver no domingo, segunda-feira, YouTubes amigos, juntando aí contratação mirabolante, youtubers que não são vascaínos, Thiago Leves, Rica Berrone, ou pegar a declaração de jogador, que sim faz parte da história do Vasco, é ídolo do Vasco, não tem como negar, até porque está lá o nome dele na história do clube, mas publicamente já declarou que não é vascaíno, mas não é o time da Gávea, é presidente do América. Elogiando o Pedrinho, o Thiago Leves, só gente que não é vascaína, que elogia o Pedrinho. E já vai ter isso, vai ter um modo operante tentar também calar crítico, processando. Isso toda a gente já conhece, é repetitivo. E eles se cansam, não cansam de fazer o torcedor sofrer. Parte da torcida, principalmente ligada a uma organizada, que basta meu churrasco, minha vida, basta ingresso a 0800, que apoia cegamente a diretoria. YouTubers amigos, vascaínos amigos, dizem pelo menos ser vascaínos, amigos da diretoria, que vão fazer críticas omitindo o nome do Pedrinho Felipe. Joel Santana, que nem é jornalista já falou disso, né, no canal dele, que o Pedrinho Felipe pediram para que não se falasse o nome deles quando fosse criticar. E mais uma vez, decepção, aliás, é uma tônica dos últimos 20 anos. Bom, aliás, também, além da parte G5, o Carregal, que era um cara que deveria, eles usam a Vasco TV, né, para atacar adversários e para se autodefender. Não deveria ser isso, mas eles fazem isso. Cadê o investidor avançado? Aí o investidor avançado sem proposta. Eu quero uma Ferrari. Tenho aí um investidor avançado sem proposta. Não preciso ter proposta. Só, pelo amor de Deus, temos gente que acreditou nas coisas. Mas nós somos politiqueiros, somos isso, somos aquilo, não botamos o Vasco em primeiro lugar. Eles botam o time,
tem que torcer para segunda-feira o Santos perder para não ir para a zona de rebaixamento. Na próxima coletiva, o Pedrinho vai falar eu, tipo de narcisista fazem isso, justamente eu, só se autodefendendo, atacando adversários, mostrando soluções práticas, não mostra. Na última coletiva ele sequer mostrou confiança que o time vai ficar na Série A. Aliás, os políticos do Vasco são eternamente gratos ao Pedrinho. Teve aí conselheiro debochando, dizendo que o Pedrinho vai se eleger com o pé nas costas, mesmo que o time caia para a segunda divisão. Aí vocês verem que os números do sócio-torcedor têm aumentado absurdamente, mesmo com o time em má fase. Que a gente sabe que essa procura de sócios, não só do Vasco e qualquer outro clube, depende muito da fase do futebol. Lembra com o Lassete? Lembra. Mas isso não quer dizer nada, perguntar na frente, né? Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno e boa noite com o resumo do domingo do Vasco. Até mais.